vamos ler a palavra de Deus nesse momento, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 18. Vamos ler esse texto sagrado. Lucas 18. Talvez fosse bom a gente começar lembrando que o inimigo das nossas almas usa uma diversidade de formas para se opor ao Evangelho. Nós temos desde aquelas formas mais gritantes, como o ateísmo, com a negação da Bíblia, a negação de Deus, de Jesus, de sua obra. Desde o ateísmo até as perseguições, que é também um meio do inimigo se opor ao Evangelho, impedir que o Evangelho se expanda. Às vezes, através da própria fraqueza dos cristãos, não dando um testemunho adequado da sua fé, da sua crença em Jesus, não tendo uma vida que está à altura da dignidade do Evangelho. Todos esses são meios que o inimigo lança mão para se opor ao Evangelho, à expansão e à glória do nome de Cristo se espalhando por esse mundo. Mas tem um outro meio que é muito antigo e que provavelmente é uma das ações mais bem sucedidas do inimigo das nossas almas para se opor ao Evangelho. É a autojustificação. A autojustificação é muito antiga. A autojustificação, ela vem antes das perseguições, ela vem antes das dificuldades externas do cristianismo. A autojustificação é você tentar chegar a Deus através dos seus próprios méritos. É você acreditar que Deus pode salvar você, dizer sim para você entrar no céu, porque você é uma pessoa moral, porque você tem certos valores, porque você não comete pecados grosseiros, embora você seja capaz de reconhecer que tem uns pequenos problemas na sua vida, mas você não tem aqueles pecados grosseiros que normalmente chocam as pessoas, como matar, roubar e etc. E a autojustificação, ela normalmente se fia nisso. A autojustificação produz uma falsa ilusão, uma falsa percepção de quem você é. De alguma maneira você se acha um tanto justo, religioso, uma pessoa do bem, né? Hoje está na nossa moda assim, dizer, né? Fulano é do bem, né? Tem os do bem, tem os do mal. Então eu sou do bem, e por conta disso, eu tenho certeza que Deus, sendo bom, sendo amoroso, Ele jamais vai me condenar, jamais Ele vai me colocar numa posição de eterno sofrimento. E eu queria dizer para vocês que esse é o inimigo mais antigo do Evangelho. É a autojustificação. Tão logo a mensagem de Jesus ficou clara nos Evangelhos, já havia pessoas na época de Jesus que estavam tentando se aproximar de Deus, confiando naquilo que elas eram e daquilo que elas faziam. E a gente poderia dizer que por trás da autojustificação está o pecado do orgulho. Porque de alguma maneira, toda pessoa que se autojustifica, ela tem um bom conceito ao seu respeito. É uma pessoa que normalmente não conhece aquilo que a Bíblia diz sobre pecado, a maneira como o pecado nos atingiu em cheio, e também não conhece muito bem a profundidade e até a sutileza da malignidade que existe em seu próprio coração. De tal modo que essas pessoas, elas são capazes assim, de ter uma visão muito nítida dos pecados e das imperfeições dos outros, mas ela não consegue enxergar o pecado dentro da sua própria alma. E o Senhor Jesus Cristo, conhecedor do nosso coração, muito melhor do que todos nós o somos, Ele contou uma parábola para tratar dessa questão. E é essa parábola que eu gostaria de analisar com vocês essa noite, em que Ele apresenta dois homens que se aproximam de Deus para orar, e um completamente autojustificado, enquanto o outro clama pela misericórdia do Senhor. Então vamos abrir, meus irmãos, em Lucas capítulo 18, nós vamos ler do verso 9 ao verso 14, e vamos procurar entender o ensino de Jesus aqui nessa passagem. Então diz assim, Lucas 18, verso 9:
Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Vamos fazer uma oração ao Senhor nesse momento. Vamos pedir a graça dele para a compreensão da palavra. Ó Deus, nós estamos reunidos na tua presença, Senhor, e a tua palavra é o nosso alimento. Nela possui tudo o que nós necessitamos. E nós suplicamos que nesse momento o teu Santo Espírito nos ajude a compreendê-la. Nós necessitamos completamente de ti, para compreender com a alma, com o coração, o ensino da tua palavra. O nosso desejo, Senhor, é que a tua palavra forme Cristo em nós. O nosso desejo é que por meio da Escritura nós te conheçamos, e que tal conhecimento transforme completamente o nosso coração e a nossa maneira de viver. Então nós pedimos que isso ocorra essa noite, e o teu nome será glorificado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês no princípio, essa parábola trata de autojustificação, e Jesus apresenta 2 homens para ilustrar esse conceito. E eu quero, a partir dessa parábola, mostrar para vocês algumas diferenças entre essas 2 personagens, esse fariseu e esse publicano. A primeira diferença que eu gostaria de sinalizar é a diferença de caráter. Definitivamente, fariseus e publicanos eram muito conhecidos no tempo do Israel do Novo Testamento, e eles eram conhecidos por terem caráter diferente. Jesus fala primeiro dos fariseus. Vocês sabem muito bem que o farisaísmo era a seita mais severa do judaísmo. O judaísmo era uma religião muito ampla, e dentro do judaísmo haviam facções, desde aquelas facções tradicionais e rigorosas, até aquelas mais secularizadas, que já tinham interagido mais com a cultura e com a religião de Roma, como os saduceus, por exemplo, que não acreditavam em anjos nem em ressurreição. Os fariseus eram diferentes, eles eram severos, eles eram cumpridores do Antigo Testamento à risca. O apóstolo Paulo, em Atos 26, quando está recordando da sua história, ele diz assim: eu cresci fariseu na seita mais religiosa da nossa religião. Então os fariseus eram conhecidos assim. Eles eram vistos como pessoas que oravam com frequência, que visitavam as casas das pessoas, as sinagogas, e que eles eram conhecidos também por darem esmolas. Eram muito rigorosos no vestuário, nos rituais de lavagem de mão, purificação, alimentação, e especialmente na guarda do sábado. Eles eram tão aplicados na prática da religião deles, que eles até mesmo amarravam versículos bíblicos na ponta das vestes deles. Jesus uma vez falou assim para eles: vocês ficam alargando seus filactérios. A gente lê esse negócio, né? O que é esse negócio de alargar filactério? Então eles tinham roupas compridas, e nessas roupas eles colocavam versículos assim nas pontas, e eles amarravam muitos e muitos versículos nas pontas. Então as pessoas que olhassem para eles viriam que eram homens que respiravam a palavra de Deus. Eram pessoas tremendamente morais, que guardavam a tradição, todos os ensinos do judaísmo e os ensinos que foram acrescidos através dos rabinos com os anos, com muito zelo.
Vocês lembram que durante o Evangelho Jesus bateu muito de frente com esse grupo? Jesus disse que eles eram hipócritas, que eles tinham uma religião de fachada, que eles davam esmolas para aparecer. Jesus falou assim: quando você der sua esmola, não seja como os hipócritas. Quando você for jejuar, lava o seu rosto, para você não ficar mostrando para as pessoas que você jejua, como os fariseus costumam fazer. Então, irmãos, eles eram o grupo que confiavam na prática da sua religião para ser salvos. Eles acreditavam que se você conseguisse cumprir toda a lei de Moisés ao pé da letra, Deus iria te salvar. Eles não só acreditavam, como eles acreditavam ser possível fazer isso. É possível você cumprir os 613 mandamentos da lei e ser salvo. Tem um antigo provérbio judeu que dizia assim, que se apenas 2 pessoas do mundo forem salvas, uma delas será um fariseu. Mas eles eram indiferentes dentro do seu coração. O Senhor Jesus disse que eles amavam o louvor dos homens, eles preferiam que as pessoas os chamassem de mestres do que ter a aprovação dos céus. Então, essa é a primeira figura que Jesus lançou mão para contar essa parábola. Então, um grupo muito estimado, muito amado, eles eram modelos de cidadão. As crianças assim, quando andavam na rua, as crianças hoje dizem assim: eu quero um dia ser que nem Neymar, eu quero ser Cristiano Ronaldo. Nessa época aqui as pessoas diziam: eu quero ser um fariseu, porque o fariseu era o top. O segundo grupo que Jesus fala eram os publicanos. Qual era o caráter dos publicanos? Os publicanos eram uma das coisas que tinha de pior nos tempos do Novo Testamento. Eles eram cobradores de impostos. Eles eram judeus que tiravam dinheiro dos seus próprios irmãos para dar aos romanos. Os romanos cobravam impostos dos israelitas e faziam isso através dos publicanos. Então os publicanos cobravam os impostos dos seus irmãos, tiravam uma parte deles, que nem sempre era uma parte justa, e então entregavam uma parte do dinheiro para os oficiais de Roma. Como eles estavam tirando dinheiro dos seus próprios irmãos para entregar aos romanos, que eram invasores e pagãos, eles eram tremendamente odiados e mal vistos e considerados as pessoas mais desonrosas que existiam naquela época. Muitos deles cobravam mais do que o justo. Vários deles se tornaram ricos tirando o dinheiro dos seus irmãos pobres. Vocês lembram da história do Zaqueu publicano, que é contado aqui no capítulo 19 de Lucas, que ele diz assim: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Porque isso era muito comum. Era muito comum eles participarem de complôs, de acusações falsas, tudo isso para retirar e subornar e ter mais dinheiro das pessoas. Quando você lê o Novo Testamento, você percebe que normalmente a palavra publicano, ela é acompanhada de um outro grupo: pecadores e meretrizes. Então quando você lê o Novo Testamento, você vê assim: lá estavam publicanos, pecadores e meretrizes. Então eram os 3 grupos que não prestavam no primeiro século. Lá estava esse grupo que no Novo Testamento é chamado de publicanos. O Senhor Jesus, quando queria ensinar aos seus discípulos a exclusão da igreja, Mateus capítulo 18, ele diz assim, que depois de uma pessoa ser procurada uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ser levada para a igreja e não se arrepender do seu pecado, Jesus diz que essa pessoa deveria ser tratada como gentil ou publicano, para mostrar assim o tipo de tratamento que um não arrependido deveria usar. Jesus lançou mão da forma como os publicanos eram tratados por aqueles israelitas que eram considerados fiéis. Então, por aqui dá para vocês perceberem que eram pessoas de terrível reputação. Aquilo que tinha de mais sujo, de mais odioso dentro de uma sociedade estava nesse grupo. Então assim, tenta agora com essas categorias pensar essa parábola que Jesus diz. Jesus diz: 2 pessoas se reuniram para orar.
um fariseu. Aí todo mundo, oh, fariseu, amém, né? Glória a Deus, né? Povo santo, ungido. E um publicano, o povo, publicano, mas publicano ora, não sabe, publicano nem nosso irmão é. Publicano só quer saber de roubar, só quer saber de dinheiro. Então Jesus emprega aqui dois exemplos tremendamente chocantes, né? E o Senhor Jesus, ele era mestre assim, de tocar no mais profundo de todos os preconceitos que os judeus tinham. Então Jesus apresenta uma diferença de caráter. Dois homens subiram para orar. Qual é o que Deus vai ouvir? Deus vai ouvir o fariseu, que é piedoso, fiel, honesto, paga suas contas, doa esmolas, leva a religião ao pé da letra? Ou Deus vai ouvir um publicano, ladrão, sem vergonha, pilantra, que faz tudo de errado? Quem é que Deus vai ouvir? Eles já tinham praticamente a resposta formada na sua mente. Depois Jesus apresenta uma outra diferença. Eu chamei da diferença de postura. Além de uma diferença de caráter, eles também tinham uma diferença de postura. Vamos olhar a postura primeiro do fariseu. Verso 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Então o fariseu, a postura dele era uma postura de destaque. Provavelmente ele se colocou naquela parte mais alta do templo, que era normalmente onde as pessoas de renome e as pessoas importantes ficavam. Ele ficava um pouco separado das pessoas, mas não ficava separado o suficiente para que as pessoas não o vissem, porque ele queria ser visto. Então ele ficava assim numa parte um pouco mais alta, ele estava em pé, ali, em destaque. Ele não queria ter contato, orar do lado dos outros judeus, porque eles eram impuros, mas eles queriam que a multidão de pessoas no templo vissem o quanto eles eram piedosos e devotos na presença de Deus. O texto aqui nada fala de humildade, de curvar a cabeça em submissão. O texto não fala nada de contrição. Ele está ereto diante de Deus. Ele pensa que cumpriu tudo aquilo que Deus quer e que ele não tem nada do que se arrepender na sua vida, e que Deus tinha quase que o dever de reconhecer a sua postura, a sua seriedade, a prática da sua religião, e simplesmente declarar que ele era justo, que ele era santo e que ele deveria ser aceito. Essa é a postura do fariseu. Mas nós temos a postura do publicano, que é o oposto. Verso 13, diz assim: o publicano, estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo. O publicano, diferente dele, ficava longe. Enquanto ele estava mais próximo do altar, numa parte alta, o publicano ficava mais longe, distante do altar. Provavelmente no pátio externo, o pátio do externo do templo antigo era chamado pátio dos gentios. Eram poucas pessoas que entravam ali. É quase, irmãos, como se ele se sentisse indigno de entrar na casa de Deus. Ele se sentia tão corrupto, tão pecador, que ele não se sentia digno de estar na presença daquele que é 3 vezes santo. O texto acrescenta ainda que ele não ousava nem levantar os seus olhos. É como se a recordação que ele tinha dos seus próprios pecados de publicano fosse tão repugnante que ele não tinha nem vergonha de olhar para Deus. Você já viu gente assim, que às vezes faz uma coisa tão terrível com outra pessoa, que não tem coragem nem de olhar nos olhos? Era o caso desse homem aqui. Ele estava completamente humilhado diante do Senhor. E a prova disso é que o texto sagrado diz que ele batia no peito. Esse gesto de bater no peito, rasgar as vestes nos tempos bíblicos, é para se referir a pessoas que estão em profundo estado de humilhação e profundo estágio de sofrimento e desespero. Esse mesmo gesto, ele é registrado em Lucas 23, verso 48, para falar das mulheres que estavam chorando enquanto Jesus era crucificado. Então Jesus pendurado na cruz de um modo inocente, e as mulheres chorando e batendo no peito em gesto de completo desespero. Então veja, irmãos, que era um homem
que ele não conseguia sequer controlar os seus sentimentos. A percepção que ele tinha da maldade dentro do seu coração era tão grande que ele lamentava com a alma e lamentava com o seu corpo. Até através do seu corpo ele demonstrava que ele tinha sido negligente, que ele tinha desonrado ao Senhor durante toda a sua vida e que ele era indigno de estar na presença de Deus e que necessitava imediatamente da misericórdia divina. Talvez seja bom aqui a gente comentar que nem sempre as expressões físicas, as expressões do rosto, elas demonstram que estão no coração de uma pessoa. Mas, irmãos, os verdadeiros adoradores, apesar de alguns demonstrarem mais com as feições, outros demonstrarem menos, mas todos os adoradores, eles sempre serão conhecidos pela sua conduta diante de Deus. Aquelas pessoas que realmente reconhecem o tamanho do seu pecado, que elas se veem como Deus as vê, cheias de pecado, de inconsistências, de maldades, de pensamentos errados, de valores tortos, pessoas que às vezes sentem o poder, a força das tentações, as próprias artimanhas do inimigo. Essas pessoas que sentem tudo isso e veem a Jesus como seu advogado e salvador, essas pessoas, quando postas na presença de Deus, elas nunca serão irreverentes, distraídas, entediadas. Essas pessoas nunca terão esse tipo de postura. Os verdadeiros adoradores sempre têm uma postura correta na presença do Senhor. E essa postura correta pode de repente não ser manifestada por sentimentos externos e visíveis como foi desse homem. Mas o seu coração é um coração profundamente quebrantado. Do outro lado, pessoas que no ambiente de adoração agem com indiferença, com o não envolvimento com as orações, com as canções, com a leitura da palavra, com a pregação das escrituras, que estão distraídas, que são irreverentes, que estão mais pensando no que vão fazer amanhã, ou na mensagem que recebeu no WhatsApp, que está doido para olhar. Essas pessoas, elas também estão dando um testemunho de postura diante de Deus. Elas estão dando um testemunho que no final das contas elas não necessitam tanto de graça assim. Elas não necessitam tanto do perdão de Deus, elas não precisam tanto da presença de Deus. E é por essa ausência de senso da presença do Senhor é que as pessoas têm um comportamento às vezes leviano, quando estão reunidas para adorar. Então essa é a diferença de postura. Agora vamos à diferença nas orações. É a terceira diferença que eu quero indicar aqui. É a diferença nas orações. Vamos para o verso 11. E vamos começar com a diferença na oração do fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Interessante isso, né? Ele orava de si para si. Ele não orava para o Senhor. Ele estava orando para ele mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Vocês percebem que a oração dele não tem qualquer convicção de pecado. Ele está completamente satisfeito consigo mesmo, né? A oração dele está mais para uma massagem no ego do que qualquer outra coisa. Ele está com muito prazer em dizer aquilo que ele não é, e ele tem muito orgulho de dizer a Deus aquilo que ele pensa que é, porque ele se vê de fato como uma pessoa justíssima. Irmãos, é importante a gente sinalizar que na vida cristã há espaço para você agradecer a Deus por te livrar de pecados gritantes, por Deus preservar sua vida, não deixar que você caia em pecados que trazem consequências terríveis, destruidoras. É claro que na vida cristã há espaço para isso, mas o que não há, irmãos, na vida cristã é espaço para arrogância, para orgulho, para você se sentir maior, porque a palavra de Deus é muito clara em dizer que
não há nada que nós temos que nós não tenhamos recebido. Isso foi o apóstolo Paulo que disse em 1 Coríntios 4:7. O que é que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que é que você está se gloriando como se você não tivesse recebido? Então o apóstolo Paulo falou disso muitas vezes. Em outra ocasião ele disse: olha, eu pela graça de Deus eu sou o que sou, e se eu fiz alguma coisa, foi a graça de Deus que fez através de mim. Então esse homem, ele está completamente equivocado na sua maneira de chegar ao Senhor. Ele pensava que era a sua força, a sua determinação, a sua volição que o livrou dos males, que ele era um perfeito observador da lei de Deus, que não tinha nenhuma ponta solta na sua vida. Mas isso é um desconhecimento da própria Escritura. No Salmo 19, versículo 12, Davi, profeta, rei, ele disse assim: Senhor, livra-me dos pecados que me são ocultos. Então o próprio Davi estava reconhecendo que ele tinha certas dimensões do pecado dentro dele que eram desconhecidas para ele mesmo. Aqui vale a pena lembrar as palavras do grande pregador do século XVIII, Jonathan Edwards, que dizia que o nosso pecado é que nem uma cebola, que você arranca uma casca e quando você arranca uma tem uma igual embaixo. Mas ele não tinha essa dimensão. A única pessoa que viveu nesse mundo e que cumpriu a lei de A a Z sem tropeçar em uma única vírgula foi o Senhor Jesus Cristo. E ele estava completamente errado em pensar que aquele pretenso cumprimento da lei iria dar a ele o status de justificado, que Deus ia olhar para a justiça da vida dele e dizer: de fato você é uma pessoa muito honesta, justa, sensata, boa, então eu vou receber você e eu vou perdoar, eu vou te dar a vida eterna. Quando a Bíblia diz o oposto disso, que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé, não é de obras, para que ninguém se glorie. Um outro equívoco é que ele se compara com os outros. Na oração ele diz assim: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens, né? Eu sou diferenciado, eu tenho um outro patamar aqui de vida. Então ele media a sua santidade a partir da santidade dos outros. Ele não media a sua vida a partir dos padrões de Deus. Ele media a sua vida a partir da vida dos publicanos. Então quando ele olhava para a vida dos publicanos, que eram corruptos, ladrões, ele se sentia uma pessoa muito boa, ele se sentia uma pessoa muito importante. Quem já evangelizou pessoas, né? De vez em quando a gente escuta esse tipo de coisa, né? Você perguntar para alguém assim: ó, fulano, você é pecador? Diz: ó, pastor, é o seguinte, tem gente pior do que eu, né? Nunca matei, nunca roubei ninguém, eu pago minhas contas, eu procuro ser uma pessoa justa, de vez em quando eu até ajudo os pobres. É igual a esse sujeito aqui. Então vocês estão percebendo que ele transformou a oração dele num ritual de massagem de ego, e ele se transformou também em um grande acusador. Ele está fazendo quase que o papel de diabo aqui. Eu te agradeço, Deus, porque eu não sou que nem eles, que roubam, que fazem isso, que fazem aquilo. Eu não sou igual a esse publicano. Ele está aproveitando a oração dele para denunciar os pecados dos outros. Ele está quase fazendo o papel do diabo aqui. Então tem muita gente, irmãos, que está seguindo esse caminho. E o grande erro dele era justamente se julgar a partir dos padrões humanos e não a partir da santidade de Deus. Porque todas as pessoas que são colocadas diante da santidade de Deus, elas sempre vão dizer assim: ai de mim, ai de mim. Sempre foram pessoas que entraram em desespero, sempre foram pessoas que entenderam que deveriam morrer. Lembra dos pais de Sansão, aquela expectativa que o anjo do Senhor, a pessoa de Jesus Cristo, apareceu a eles, dizendo como eles deveriam criar o menino, e depois eles dizem assim: agora nós vamos morrer porque nós vimos a Deus. Então no Antigo Testamento sempre está patente essa ideia de que nós não temos condições, nós não temos estrutura de ver Deus. Mas esse homem aqui, ele sente praticamente que pode encontrar Deus face a face, sem nenhum tipo de problema. Mas vamos olhar
a oração do publicano. O contraste é gritante. É só uma frase. Verso 13: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Uma frase. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Essa oração, irmãos, é uma oração maravilhosa. Aqui é para você perceber que uma oração que agrada a Deus necessariamente não precisa ser uma oração ampla. Não precisa ser uma oração em que você fala muito. Não estou dizendo que você não pode falar muito com Deus se você não quiser e não sentir necessidade. Mas a eficácia não está primariamente ligada ao tamanho da frase que você diz. Ele diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Essa palavra é uma das palavras mais importantes do Novo Testamento. Ela é uma palavra que vai ser desenvolvida futuramente na teologia de Paulo. E propiciação tem a ver com sacrifício. No Antigo Testamento, as pessoas, quando pecavam contra Deus, elas iam oferecer um sacrifício, e esse sacrifício era feito no propiciatório. O propiciatório era um lugar específico dentro do templo. E quando as pessoas faziam seu sacrifício no propiciatório, elas eram, por assim dizer, propiciadas diante de Deus. Essa palavra propiciação, ela significa duas coisas: satisfação e apaziguamento. Então, quando Deus era propiciado, isso significava para o ofertante que Deus estava satisfeito com o sacrifício que ele fez, no sentido de que o sacrifício dele foi equivalente ao dano, ao pecado que ele tinha cometido, e que agora Deus estava em paz com ele. Deus não era mais o seu inimigo, Deus agora era o seu amigo, porque havia um sacrifício entre eles. Só que veja o que ele está dizendo. Ele não está dizendo: Senhor, eu estou fazendo um sacrifício, aceite o meu sacrifício. É isso que ele está dizendo? Não. Ele está dizendo: faça um sacrifício por mim. É isso que significa a frase ser propício a mim. É como se ele estivesse dizendo assim: as minhas mãos são tão contaminadas de pecado, que se eu pegar o sacrifício, eu tocar no sacrifício para ir lá colocar na tua presença, isso já vai contaminar completamente a minha oferta. Então eu não tenho condições de pegar um sacrifício e oferecer a ti. A única maneira de eu ser salvo, de eu ser justificado, a única maneira de existir paz entre nós dois, Senhor, é se tu mesmo fazeres o sacrifício por mim. Isso é o Evangelho, né? Isso é o Evangelho. Jesus, ele se oferece como o sacrifício propiciatório. Jesus é aquela pessoa que vem e se oferece como sacrifício. Então, irmãos, ele sabia que era pecador, ele sabia que era perdido, ele sabia que ele não tinha desculpas, que ele não podia ficar se justificando, procurando desculpar um pecado com uma boa ação. Você já viu gente que faz isso? Não, eu faço isso aqui, eu até andei ali tirando um dinheiro ali do serviço público, mas eu estou doando aos pobres, eu estou ajudando uns orfanatos aí, como se uma coisa desculpasse a outra. Ele não está fazendo isso. Ele chegou diante de Deus completamente humilhado, quebrantado, cansado, sobrecarregado, e ele se lançou às misericórdias de Deus, pedindo: Deus, o único modo de eu ser salvo é se o Senhor fizer um sacrifício por mim. Meus irmãos, as pessoas mais felizes desse mundo são as que se aproximam de Deus desse jeito. São as pessoas que chegam confiando no sacrifício que Deus faz por nós, e não naquilo que nós podemos fazer em prol dele. Bom, a quarta diferença que eu quero sinalizar é a diferença na receptividade da oração deles. Como é que foi recebida? Então, o publicano, ele chegou
pobre de espírito, e ele saiu cheio do perdão de Deus. Enquanto o fariseu, que estava transbordando autoestima por todos os seus poros, ele saiu de mãos vazias. E o texto diz assim no versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O texto diz, irmãos, que ele não foi perdoado, ele foi justificado. E essa palavra justificação, novamente, ela é uma palavra muito desenvolvida na teologia do apóstolo Paulo, e ela já aparece aqui no ministério do Senhor Jesus. Justificação não é perdão, justificação é superior ao perdão. Justificação é uma declaração de inocência. Justificação é quando você recebe uma acusação, e quando essa acusação é avaliada e colocada diante do juiz, o juiz percebe que você não fez nada de errado, ele declara você inocente, justificado. Isso é uma coisa fantástica. Novamente, isso aqui é o Evangelho. Ele não foi perdoado, porque o perdão pressupõe culpa. O perdão pressupõe que você fez alguma coisa errada antes. O perdão pressupõe que você fez alguma coisa e está arrependido. Não, a justificação é como se você estivesse recebendo uma acusação falsa. E é assim que Deus trata todos aqueles que se convertem a Ele. Deus não apenas perdoa, Deus justifica. Deus diz: de hoje em diante, a culpa do seu pecado é removida de tal maneira que quando eu olho para você é como se você não tivesse pecado nenhum. Isso significa justificado. Então ele foi justificado, ele teve fome e sede de justiça e foi completamente saciado. Enquanto o fariseu, repleto de autojustificação, ele não experimentou nada daquela justiça que desce dos céus. O Senhor Jesus termina fazendo uma aplicação dessa parábola, no verso 14, ele diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque, agora Jesus vai fazer a aplicação, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então Jesus se dirige aqui primeiro àqueles que se exaltam. Ele está falando aqui de todas aquelas pessoas que confiam em si, todas aquelas pessoas que acreditam nas suas ações, na sua bondade, aquelas pessoas que não se refugiam no sacrifício de Jesus Cristo, mas que estão confiando nos próprios sacrifícios que elas fazem durante a vida. Elas estão confiando que vão à igreja, elas estão confiando que dão dízimo, elas estão confiando que fazem o bem, que elas têm uma moral, que elas são pessoas decentes nesse mundo. O texto diz: essas pessoas, elas não vão experimentar a justificação do céu. Essas pessoas, elas serão humilhadas, elas serão condenadas na ocasião do julgamento. Pessoas desse jeito são os fariseus dessa parábola. Confiam naquilo que estão fazendo e não naquilo que Cristo fez. Segundo lugar, Jesus se dirige àqueles que se humilham. Quem são aqueles que se humilham? São aqueles que chegam na presença dele e sentem que as suas mãos estão sujas. O que eu tenho para te oferecer, Senhor? Eu não tenho nada, porque qualquer coisa que eu tocar se torna impura. As minhas ofertas se tornam impuras. Os cânticos que eu poderia cantar para louvar o teu nome, eles vão sair de uns lábios que estão cheios de pecados. As minhas orações, ou palavras belas que eu pudesse dizer de glória ao teu nome, elas vão florescer numa mente que muitas vezes florescem pensamentos terríveis, pensamentos pecaminosos, indignos, dos quais eu tenho vergonha até de comentar e que as pessoas soubessem. Então essas pessoas que chegam dessa maneira, que se sentem o pior dos pecadores,
que não ficam julgando a sua vida a partir dos outros, daquilo que os outros fazem, se tem gente que é pior ou melhor do que ela, mas que elas olham para a santidade de Deus, para a beleza, para a pureza de Deus, e elas entendem que jamais poderão estar de modo puro na presença do Senhor. Essas pessoas que vêm ao Senhor humilhados, quebrantados, humildes, arrependidos, confiando que há quase 2000 anos foi feito um sacrifício propiciatório, e elas se tornaram participantes dele. Então essas pessoas, o Senhor Jesus diz, essas são justificadas. Essas são justificadas. Então, meus irmãos, essa parábola deve ser um grande alerta para todos nós. A autojustificação está aí todos os nossos dias. Nosso coração, como diz o antigo escritor, é uma grande fábrica de ídolos. E como é grave esse pecado de você se auto-justificar e se sentir melhor do que os outros. É terrível isso. Essa nossa sociedade, que é uma sociedade tremendamente narcisista, ela está constantemente criando meios para massagear o seu ego, para você se sentir melhor, você se sentir mais inteligente, uma pessoa com mais iniciativa, mais estudado, mais belo, mais educado, você que tem um melhor trabalho, você tem dinheiro, você tem uma posição, você tem uma boa teologia, sempre como se você pudesse se sentir melhor que os outros, fazendo você se gabar daquilo que você recebeu de Deus, da graça de Deus. Isso é perigoso, incha o nosso ego, nós nos tornamos assim, verdadeiros demônios de arrogância, perdemos completamente o senso de gratidão a Deus. O Senhor Jesus escreveu essa parábola para esse tipo de gente. No versículo 9, Lucas dá a interpretação da parábola. Isso é maravilhoso, né? Porque os pregadores, quando vão estudar o texto, tem que estar procurando interpretar. Mas Lucas, no versículo 9, ele já deu a interpretação da parábola. Propôs também esta parábola a alguns que confiam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Aqui Lucas já deu toda a interpretação, não tem nenhum trabalho para quem vai estudar a parábola para pregar. Então essa parábola foi dada para gente que se sente melhor, gente que se sente justa, gente que se sente superior. Então se em algum momento da sua vida você está sendo tentado a isso, é uma oportunidade que Deus te dá hoje de se arrepender, de você dobrar o seu joelho no chão e pedir ao Senhor assim: Senhor, me ajude eu me ver como o Senhor me enxerga, me ajude a enxergar a minha própria vida com os teus olhos. Como é que Deus me vê? Deus me vê pecador, Deus me vê como uma pessoa que intrinsecamente, se merece alguma coisa, merece o inferno, que eu sou salvo pela graça, sem qualquer mérito. E se esse tipo de visão amadurecer dentro do seu coração, isso não vai transformar apenas o modo de você enxergar a si mesmo, vai mudar o modo como você enxerga e se relaciona com as outras pessoas. Você vai ter mais compaixão, você vai ter menos pedras na sua mão para jogar na cabeça daqueles que estão pecando, você vai ser mais acolhedor, porque no final das contas você vai se perceber: eu também sou um grande pecador, eu também muitas vezes eu desobedeço ao Senhor. Essa percepção vai produzir em você gratidão, você olhar para a sua vida e dizer: meu Deus, eu estou aqui hoje, eu tenho trabalho, tenho saúde. Isso é graça, isso é graça. Tudo que eu merecia era a ira de Deus, tudo que eu merecia era a condenação do Senhor, tudo que eu merecia era a exclusão completa da presença de Deus. Deus me salvou,
Deus me deu saúde, Deus me deu uma família, Deus é muito misericordioso, e isso vai produzir no seu coração gratidão. Você vai olhar para as coisas da sua vida como sendo um dom, e não como sendo um merecimento. Isso vai mudar as suas relações interpessoais, a maneira como você reage às ofensas, quando as pessoas pisam no seu calo, falam coisas que você não gosta de ouvir, quando o seu cônjuge desagrada você, fere a sua alma, diz palavras duras, ou deixa de fazer alguma coisa que você acha que deveria fazer, você vai ter mais compaixão, você vai se perceber como pecador também, como alguém que necessita de misericórdia. Você vai se lembrar que Cristo te perdoou quando você era completamente imperdoável, e isso vai produzir no seu coração aquele enchimento do Espírito Santo que capacita você a perdoar. Então, por trás de pessoas que são tremendamente acusadoras, que estão sempre batendo, insistindo, que estão quase olhando para o seu próximo e dizendo assim: graças a Deus porque eu não sou que nem você, que faz isso, que faz isso, que faz isso. Por trás dessas pessoas se esconde um coração fariseu que necessita de humilhação e de quebrantamento. E por último, eu queria encerrar dizendo que essa parábola também ensina o modo de cultuar. Como é que Deus quer que a gente cultue a Ele? Deus quer que você chegue à presença dEle com esse senso de indignidade. Eu não mereço estar aqui. Você não merece estar sentado nesse banco essa noite. E muito menos eu mereço ocupar a posição que eu estou ocupando, falando para vocês alguma coisa essa noite. Nós temos que chegar diante de Deus com esse senso: grandeza de Deus, nossa pequenez. Que a misericórdia de Deus, irmãos, que faz com que Ele tenha a condescendência de ouvir os cânticos que saem dos nossos lábios. Porque esses mesmos lábios que nós entoamos canções, durante a semana nós dissemos palavras de grosseria. Nós falamos aquilo que não deve. Às vezes até palavrões estão na língua das pessoas, né? Pessoas que falam a palavra de Deus, né? Tem gente que fala, que está atrás hoje de falar a língua dos anjos. Eu não sei qual é a língua dos anjos, mas eu sei que tem muito crente que fala a língua dos demônios, né? Que são os palavrões. E esses mesmos lábios que a gente louva, que a gente agradece, a gente amaldiçoa, a gente diz grosserias. Esses mesmos pensamentos que nós utilizamos para produzir orações, palavras a Deus nos cultos, nas nossas orações pessoais, são os mesmos pensamentos que às vezes estão a serviço do pecado. E Deus ouvir a nossa oração, receber o cântico dos nossos lábios, irmãos, tudo isso é graça. Então todas as vezes que você estiver sentado aqui, para talvez educar sua mente a criar esse senso de pequenez e grandeza, lembre-se da propiciação. Lembre-se o seguinte, que se fosse para você pegar um sacrifício e entregar a Deus, Deus jamais receberia teu sacrifício, porque suas mãos, seus pensamentos, suas intenções estão cheias de pecado. E você só está sentado aqui essa noite porque Jesus Cristo se fez sacrifício. Jesus Cristo fez uma propiciação por você. E Deus olha para você hoje como justo. Deus olha para você com olhar misericordioso. Não é porque você fez alguma coisa que um dia agradou ao Senhor. Qualquer sacrifício que você fizesse não valeria nada para a sua salvação. É por causa do sacrifício de Cristo. Então, irmãos, vamos manter esse senso de pequenez, de indignidade, ao mesmo tempo cultivando essa grandeza de Deus, essa maravilhosa grandeza dele que foi manifestada na fraqueza desse sacrifício propiciatório.
E eu tenho certeza que nós vamos cultuar de uma maneira diferente. Nós vamos cultuar com gratidão, com alegria. Não vai ter tédio, não vai ter distração, não vai ter falta de apetite pelas coisas de Deus. Nós só vamos experimentar esse tipo de coisa com verdade, de modo completo, no céu. No céu, essas verdades elas vão ficar claras na nossa mente, e eu creio que nós vamos ter muitas palavras de gratidão ao Senhor. Mas hoje, irmãos, no estado que nós estamos, nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele pode produzir em nós essa percepção. Então que Deus abençoe o nosso coração, que ele seja humilde, quebrantado, contrito, que ele seja um coração perdoador, que ele seja um coração humilde, que ele seja um coração que olha para Deus e que se fia, que confia no sacrifício propiciatório, tanto para a sua salvação como para a sua santificação. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor juntos, vamos agradecer pela palavra de Deus. Ó Deus, nós agradecemos, Senhor, imensamente pelo sacrifício propiciatório do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, porque o nosso Salvador, o Verbo que se fez carne, ele veio como uma ovelha muda diante do seu tosqueador, e ele fez um sacrifício eterno. Ele bebeu até a última gota do sangue da tua ira, para que hoje o Senhor pudesse olhar para nós através dele e nos declarar justos, inocentes, perdoados diante do Senhor. E nós estamos aqui com o nosso coração cheio de gratidão por esse sacrifício, Pai. Mas nós queremos pedir a tua misericórdia, clamando que a percepção desse sacrifício nos torne pessoas mais humildes, pessoas mais generosas, pessoas mais acolhedoras, pessoas que têm senso de pequenez, que reconhecem a grandeza do Senhor e a enormidade do seu próprio pecado, e que isso produza em nós, Senhor, um coração humilhado, simples, um coração contrito, mas ao mesmo tempo um coração que se alegra, um coração que se realiza no perdão, na justificação desses pecados que foram lançados na pessoa do Senhor Jesus. Não permita, Senhor, que o nosso coração seja consumido pelo orgulho. Não permita, Senhor, que as nossas palavras sejam palavras profanas, que os nossos pensamentos sejam pensamentos pecaminosos, impuros e indignos, mas que tudo que nós ofereçamos ao Senhor seja marcado pela santidade. Esse é o nosso desejo, Pai, essa é a nossa oração, e nós clamamos por aquelas pessoas que estão aqui, que ainda não entregaram sua vida a Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que a visão desse sacrifício seja dada a essas pessoas por meio do Espírito Santo, e que elas vejam que só Jesus Cristo pode perdoá-las, e que, percebendo, ó Deus, o perigo espiritual que elas estão correndo, elas venham imediatamente se refugiar em Ti para serem salvas e perdoadas. Opera isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós clamamos ao Senhor nessa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.